Seja bem-vindo a mais um Conversa Paralela, o nosso podcast da Brasil Paralelo. Como sempre, estou aqui com meu amigo querido Arthur Morrison. Muito boa noite a todos, boa noite, Lara. Como sempre, né? Porque não dá pra mudar. Gente, que absurdo! Não, já começou me ofendendo. Teve um episódio que eu falei, como sempre estou aqui do lado de Lara Brenner, e ela, não tem como mudar mesmo. Não precisava falar, deixa que eu falo Tudo isso. É uma alegria estar ao seu lado, Arthur Morrison. Alegria toda minha, Lara Brenner. Que falso, meu Deus do céu. Gente, ele é assim, tá? Não repara, não. Estamos aqui com Karen Neri, uma querida fundadora do movimento Pais de Olho no Material Didático. Seja muito bem-vinda, Karen. Que alegria estar com você aqui, viu? Obrigada, prazer é meu. E com Isabela Arruda, essa princesa de 15 aninhos, fundadora do Grupo Veritas, grupo de estudo, e que começou a movimentar seu Instagram profissionalmente há mais ou menos um ano, né, Isa? Porque não tinha com quem conversar sobre os assuntos que interessavam a você. E aí você começou a movimentar seu Instagram, foi isso mesmo? Foi exatamente isso. Ano passado. Um ano e pouquinho. Karen, seguinte, você é fundadora do movimento Pais de Olho no Material Didático, né? O que foi a chave, o que foi a questão que fez você querer começar a perscrutar esses materiais didáticos? Você falou assim, deixa eu ver isso aqui, página 1, 2, 3, porque às vezes a coisa que você estava procurando estava ali na página 497, né? E quis se debruçar sobre o material didático inteiro dos seus filhos, ou não foi dos seus filhos. O que te fez despertar para isso? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui nessa empresa que eu admiro demais, com esses dois profissionais que eu adoro. E a minha história, ela começou na pandemia. Eu sempre fui uma mãe presente, eu fazia mais ou menos o que chamam de homeschooling parcial, né? Uhum. O meu filho vai à escola. E aí, com a pandemia, nós ficávamos muito tempo na fazenda, né? Porque eu sou veterinária, para quem não sabe, eu sou veterinária. Então, nós ficávamos muito tempo na fazenda, eu tinha que olhar o material didático para ver o que eu teria que levar para a fazenda. E aí, um belo dia, estava com tempo, né? Vou separar aqui o que tinha que ver. E eu percebi uma pauta ambiental que eu não gostei, né? Então foi totalmente um acaso, assim. Eu já olhava, já tinha encontrado algumas coisas, mas não era não era aquele análise. Não ficava vigiando, né? Não. Aí eu encontrei, e foi no final do ano. Eu encontrei uma pauta ambiental, por ser veterinária e pecuarista. Vou falar assim, mentiras relacionadas ao agronegócio. Não gostei. Aí eu falei, opa, peraí, se tem... E na época, eu estava estudando sobre globalismo. Estava estudando sobre a agenda da ONU 2030. E aí eu sentei e falei, não, agora eu vou olhar tudo, né? E comecei a olhar. Aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aí eu encontrei a agenda 2030 da ONU inteira no material didático do meu filho. Olha só, né? Maravilhoso. E não aguentei, marquei com a diretora e ela não me escondeu nada. Ela falou, olha, Karen, isso não é uma impressão que você está tendo, nós temos que escolher um material didático e esse foi o que, dentro das possibilidades da escola, é o que era o melhor. E eu falei, então, mas e aí? O que eu faço? Ela falou, olha, continua fazendo o que você faz. Porque todos já me conheciam na escola, né? Por fazer esse trabalho junto aos meus filhos. Cheguei em casa convencida, falei, beleza, vou continuar, né? Mas eu falei, sacanagem, né? E ninguém vai ficar sabendo disso, ninguém vai falar nada. E eu abri o meu Instagram, que era particular, era privado, comecei a falar, e as pessoas pararam de me seguir no começo. Normal, né? Tipo, não quero saber disso. E aos poucos, assim, as mães começaram a me encontrar, né? E eu comecei a falar e analisar e pegar cada vez mais materiais didáticos e comecei a mostrar para as mães. E hoje vai ser bem interessante, né, Lara? Porque a gente está aqui com duas pessoas que são complementares, né, nesse Exato. assunto. A gente está com a Karen, né, do ponto de vista dos pais ali, observando como é que é esse material didático dos filhos. E a gente está aqui com a Isa também, né, que ela está passando por isso. Ela está na escola ali, né, ela passou por esse processo da escola, estava no ensino médio, antes do ensino médio, né? Você estava no ensino médio? Ensino fundamental. No ensino fundamental ainda. E é porque eu esqueço, cara, ela é muito jovem. Eu fico, nossa, ela tem mais de 20 anos já, e ela é tudo que ela já fez já, né?
E eu queria que você contasse como é que foi para você na escola, assim, esse primeiro contato aí com o progressismo, né, com a agenda mais voltada para a esquerda. E tem um caso aí que você saiu da escola. Como é que é isso? No meio do ano letivo, você saiu da escola? Como é que foi isso? Tem. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com o progressismo dentro do colégio, que eu me lembro, assim, bem, foi no 6º ano. Mas o que me marcou mesmo foi no 7º, no período da eleição. Porque virou agenda política, propaganda política dentro de sala. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu briguei com o professor, inclusive. E desde então eu nunca tive muito papa na língua, não. O professor falava, eu perguntava. Não tinha problema com isso. Quando a pandemia chegou, eu comecei a estudar mais esses assuntos, bem mais do que antes. E eu falei, cara, isso aqui é muito pior do que eu imaginava, né? Existe um mecanismo por trás de todo esse progressismo dentro de sala, não é só um professor específico. Então, vou me debruçar nisso aqui. Estudei isso... Você tá com quantos anos ali? Mais ou menos, assim. Era de 13 para 14, assim, nessa época. E você já tinha essas ideias de, tipo, alguma coisa não tá certa aqui? Eu já entendi, assim, no 7º ano eu já tinha completa noção de que o que os professores estavam me falando tinha alguma coisa errada ali, pelo menos os de humanas. E aí o que aconteceu, essa história, né, de sair do colégio, nesse ano entrei no ensino médio, e fui, de certa forma, fiquei surpresa, porque o diretor, ele não aceitava que eu produzisse conteúdo no Instagram do jeito que eu produzia. Que era como? O que ele... A que ele se contrapunha? A primeira vez que ele me chamou lá foi porque eu conversava sobre esses temas com os meus colegas. Quais temas? Que temas mais... por exemplo, Paulo Freire. Um professor foi com a camiseta do Paulo Freire para a sala. E essa história é até engraçada porque teve um horário vago no dia. E eu comecei a conversar com um colega, outro colega ouviu e virou uma rodinha, assim, né? Metade da sala ali comigo e eu falando de Paulo Freire. Eu até mostrei o terceiro documentário, a terceira parte do Pátria Educadora e tal. E aí, o professor, eu acho que acabou sabendo disso, o diretor, e ele ficou um pouco irritado. Por quê? Porque durante a aula, eu não ia brigar com o professor, porque o professor ali, ele estava numa posição de hierarquia maior do que a minha. E, querendo ou não, ele estava com o microfone. Quando ele quisesse tirar, ele tirava. Então, eu usava esses intervalos porque os meus colegas acompanhavam meu Instagram e queriam saber qual era a minha opinião acerca de certas coisas que os professores... só ouvir o contraponto. Era exatamente isso. Assim, eles queriam ver o outro lado, que eles viam que eu tinha. Isso, só um parênteses, era online? Não, era presencial. Eu comecei esse ano presencial. E depois fizeram umas reuniões com os meus pais, falaram que isso não era bom, porque eu tinha... Ele falou pra minha mãe o seguinte, o nível da Isabela não é de ensino médio, ela precisa baixar o nível dela para conversar com os colegas, porque senão ela vai criar um problema na cabeça deles. Ela vai criar uma confusão, porque o professor está dizendo algo e ela está dizendo outra coisa. Então, depois de umas 2 reuniões dessas, 2 chamados, eu optei por ficar completamente online. E mesmo online, deu problema. Eu era constantemente, assim, para não falar outra palavra, atiçada pelos professores. Os professores, eles viam o que eu comentava no meu Instagram e eles comentavam na sala de aula o contrário pra querer briga, assim. Eles vira e mexe, tinha eu e mais 4 pessoas, assim, no online. Ele virava e falava assim, e no online, tem alguém que não acredita no que eu tô falando, que não concorda? Sabe? Era na cara, daquele assim. jeito, bem olhando pra mim. E eu ficava calada. Muito adulto esse comportamento. Nossa, é impressionante. E eu ficava assim, calada. Até que teve uma semana que eu falei praticamente só sobre escola no meu Instagram. Fiz um texto, fiz uma live. E aquilo virou um problema, né? Na cabeça deles. Uma semana mais ou menos depois, no máximo 2, eles chamaram minha mãe para conversar e disseram, olha... Estamos convidando, Isabela. Vocês precisam de ajuda.
a se retirar. Vocês precisam de ajuda para criar a filha de vocês. Caramba, Você que sabe. prepotência. Ela virou, uma das diretoras virou pra minha mãe e falou assim: você sabe, você acompanha ela no Instagram? Mais ou menos como você conhece a filha que você tem Você dentro sabe de que casa. tem uma filha? Prazer, eu conheço sua filha melhor que você. E aí ela disse: olha, eu tô querendo ajudar vocês. Eu quero ajudar na criação dela, porque ela tá muito radical. Gente, Aí- ela fala sobre cristianismo, sobre conservadorismo, isso é o quê? É quase um fascista. Quase um fascista já. Né? Que coisa. E aí minha mãe não aceitou aquilo, né? Ela disse: isso aqui eu não aceito, e se eu chamar meu marido pra reunião, do jeito que vocês estão pedindo, a gente sai daqui pra ir pra justiça, porque não tem chance do meu marido vir aqui escutar uma coisa dessas. E aí eu saí do colégio. A gente teve até um outro problema, porque me matriculei num outro colégio nesse mesmo dia. Fiz matrícula, comprei tudo, todos os uniformes, todos os materiais. Quando foi 10h40 da noite, a secretária disse que estava numa reunião lá no colégio e que não podia me aceitar mais. A matrícula estava Gente, feita. que isso? Eu já tinha carteirinha, eu já tinha tudo. Ia começar a escola no outro dia. Nossa. E aí a gente acabou descobrindo depois que existia uma amizade entre o diretor da escola antiga e dessa, que eu tentei matrícula. Então a gente acabou falando, não é possível, né? Eles vão fazer a gente cancelar a matrícula. Mas quer dizer, ninguém nunca contrapôs os seus argumentos. Era uma contraposição à sua pessoa e ao seu ato de falar. Era, porque eles falavam dentro de sala e eu não era de brigar na sala. Porque no começo do ano, eu falei pro meu pai, quando a gente tava indo pra escola o primeiro dia, meu pai falou: vê se não arruma tanta encrenca. Eu falei: não, eu tô tranquila. Porque assim, realmente o ensino médio chega um ponto que é todo dia você ouvindo alguma coisa. E você tá falando dessa questão dos professores, eu queria aproveitar só para fazer também um contraponto aqui. Cara, e você sente também os professores vindo no direct para você falar alguma coisa nesse sentido, por você expor esse material didático muitas das vezes? O que acontece? Chega diretor de colégio no teu pé aí, como é que funciona? Olha, acontecem duas situações interessantes. Eu recebo muitos depoimentos de professoras cristãs dizendo: meu Deus, graças a Deus apareceu alguém em quem eu possa, sei lá, posso me apoiar, Olha, né? legal. E aí eu faço esse trabalho também de apoio. Olha, conte comigo, mande os... Somos uma comunidade, né? Somos um movimento. E eu falo: manda para mim o que você tem de conteúdo, o que você não concorda, o que você acha ofensivo de ser ensinado em sala de aula. E, em compensação, também existem professoras que, quando eu falo de Paulo Freire, que, meu Deus, esse homem, é ele, Jesus Cristo. Inquestionável, né? Inquestionável. Você não pode falar. E então tem professoras, principalmente quando se fala de Paulo Freire. E aí você dá aquela contornada, porque também eu não quero ficar brigando, não é esse o meu intuito, né? Não é o meu intuito. Tanto é que uma coisa bem bacana que eu percebo é que você sempre toma muito cuidado para não falar nome de ninguém, não expor nenhuma escola, nenhum material didático específico, dando nome às coisas. Você expõe a situação para alertar as pessoas, né, Caia? Esse é o seu objetivo. Eu tento fazer com que os pais percebam a necessidade de voltar para casa. É esse movimento, voltar para casa, olhar para os filhos, entender o que está acontecendo. Serem pais, né? Olharem, Serem não pais. deixarem, não terceirizarem a responsabilidade para a escola. É isso, Porque né? até o tema, né, como sobreviver à escola, é um tema muito importante a ser discutido e chamar a atenção dos pais, porque as crianças estão precisando de ajuda, principalmente os meninos, que é os alunos que são conservadores, cristãos, porque eles estão sofrendo, entre aspas, né, uma certa perseguição, porque isso que aconteceu com ela é perseguição, não tem outro nome. Sem dúvida. Não tem outro nome, assim, a gente pode, né, dar uma pincelada ali, mas é uma perseguição. Por falar nisso, você tem um filho? Dois. Isso. Os seus filhos chegaram a sofrer algum tipo de perseguição pela sua ação no Instagram? Eu procuro acreditar que não. Quero crer que não. Não, mas assim, eu tenho uma boa relação com a escola do meu filho. Eu já dei, inclusive, palestras na escola para os ótimo. professores, mostrando aonde, porque uma coisa até que a diretora falou para mim: olha, os professores pode ser que eles não entendam o que você está dizendo.
E é uma Às realidade. vezes nem passa pela cabeça também do mestre ali, que tem talvez uma doutrinação muito enraizada ali, que já é uma coisa que às vezes não vem da escola também. É isso que você estava comentando, né? Isso que também você comentou, isso aqui, não passa, às vezes não é o professor que ele quer, eu quero simplesmente doutrinar essa turma de adolescentes aqui a serem comunistas, entendeu? Claro, a gente sabe que tem. Mas isso vem também de uma coisa, de uma estrutura muito maior, né? Você tem um MEC, você tem todas essas, a questão da BNCC, grade curricular, né? Fala um pouquinho disso, como é que funciona essa situação? Hoje, o material didático, ele segue algumas diretrizes, né? Que vem através, ou vem pela, né? Eu tenho medo de falar que eu tenho uma mega professora de pelo amor português. de Aí Deus, você Karen. tem que ficar pensando. Não tem, pode falar. Aí você fala, ela pensa, ai meu Deus, o que ela vai falar? Gente, eu só tô pensando, gente, como ela foi raça. Eu tô pensando outra coisa. Tô pensando, nossa, mas ela teve muita raça de ir atrás disso tudo, que corajosa, sabe? É isso que eu tô pensando. Tá. Mas assim, olha, se tiver algum errinho de português, você dá uma, né? Eu tô fora da escola tem muito tempo. Karen, tá maravilhoso. Então, assim, tem a BNCC, que traz as diretrizes para os conteúdos que, na verdade, nós não encontramos conteúdo no material didático, né? Hoje, você tem qualquer coisa menos conteúdo e as empresas que produzem o material didático têm que seguir aquilo ali. Elas são vítimas, como se fosse isso, né? Mais ou menos. Não é que São elas estão querendo coautoras. isso. Eu tô tentando achar o que tá passando na sua cabeça. Que, né? Então, mas eles seguem. Então, tem muitos pais que falam assim, mas olha, o material do meu filho é de tal escola. Eu falo, olha, primeiro que tem muitas coisas que às vezes me incomoda, vamos supor, essa questão do ataque ao agronegócio, o feminismo, enfim, essa pauta de gênero. Ideologia de gênero. E às vezes o que vai te incomodar é outra questão. Sim. Às vezes o que incomoda ela é outra questão. O importante é o pai olhar, porque tem, entendeu? Não existe mais conteúdo. Quando você começou a perceber, tem alguma coisa que te incomodou muito falando nisso? Na verdade, eu fiquei muito incomodada na época que tudo induzia a gente a pensar que a família era ruim. Teve um texto específico no meu 8º ano, se não me engano, de português, que era justamente... Era um texto... Teus colegas aí, ó. Era um texto pra gente fazer a interpretação, e o livro de português era um dos piores. Ele falava justamente, assim, que a criança... ela tem que sair do seio dessa família estruturada, que a família tradicional, na verdade, ela era um problema para a sociedade, porque todos os problemas da sociedade vinham dela. O texto, ele mais ou menos fazia a gente acreditar que o menino específico, quando ele se libertou do seio da família, é que ele foi feliz. E eles sempre endeusaram a escola demais. E eu vi aquilo, eu falava, cara, por que a escola ela precisa tanto de se afirmar? Né? Tomar o lugar da família, né? Por que ela tá querendo isso? Porque eu via dentro do colégio, a vida inteira eu vi, que a preocupação deles era ver quantas pessoas passariam no vestibular. E tudo bem, bacana. Mas, assim, eles não poderiam chamar aquilo de educação. Porque quando a gente volta, né, no tempo, a gente entra ali na Grécia, a gente tem educação como uma formação do ser humano, a formação completa integral do ser humano. Uhum. A educação da vontade, a educação física, a educação moral e a educação intelectual. Quando a gente passa para hoje o que nós chamamos de educação brasileira, nem a educação intelectual eles estão conseguindo fazer. Porque eles transformaram o ser humano naquele ser humano cientificista, né? Um bichinho. Na escola a gente não tem uma noção clara de que existe algo que você tem que fazer, existe algo para você fazer além de exercícios. Então acaba que vira o quê? Um monte de adolescente com 16, 17 anos que a vida deles é escutar palestra de inteligência emocional porque eles estão ficando malucos, porque na cabeça deles a única coisa que existe no mundo é aquilo ali, aquela prova. Eu recebo pessoas no meu Instagram que foram tão colocadas
de certa forma, essa pressão na faculdade e nesse ensino formal, que viram e falam, tá, tudo bem. E agora, o que que eu faço? A escola acabou, eu tô de férias. O que que eu faço agora? Porque a gente não tem uma formação, a gente não sabe mais o que é educação fora da escola. Quando eu viro e falo para as pessoas no meu Instagram, eu estudo o que a escola não me pediu para estudar. Mas o que é? O que a E escola, você né? estimula isso a As ponto pessoas- de ter seu grupo, né, Sim, Isabela? sim. As pessoas, o primeiro momento, quando elas chegam, é olhar e falar, mas por que você estuda alguma coisa além da escola? Por que você para estudar, sentar e estudar, se a escola não te pediu e não vai cair no vestibular? A gente tem muito enraizado no brasileiro que estudar é para passar na prova. Se você passou na prova, acabou. Se você estuda, Pode esquecer já. você é um tonto. Por que você está estudando? Só que a gente perde aquele senso de que, às vezes, os estudos, eles são muito necessários na própria formação do homem. Ah, claro. Nós precisamos estudar, assim, até pra gente ter uma vida espiritual boa, a gente precisa ter noção da nossa doutrina, né? Então, a gente precisa estudar aquilo ali. Pra gente ter noção de tudo na vida, a gente precisa do estudo. Formar um imaginário com literatura, por exemplo, é necessário. E a gente perde tudo isso, porque a gente só aprendeu que educação, né? Eles colocaram na nossa cabeça que educação é passar na prova. Então, as maiores instituições educacionais são aquelas que passam mais alunos no vestibular. Mas acaba que nenhum aluno sai plenamente educado, plenamente alfabetizado também. Hoje nós temos no Brasil um bocado de analfabetos. A gente sai da escola sem saber interpretar A gente texto viu simples. Isso, inclusive, no resgate da linguagem, Sim, né? sim, são 12% de E proficientes. sabe o que foi engraçado? Eu tava acompanhando o chat no YouTube, né? Do nosso episódio passado do Conversa Paralela, né? E aí, quando você citou, né, que a gente tem que explicar a ironia, porque pode ser que as pessoas não entendam, né? Porque a gente tem um nível alto de analfabetos Funcionais, que é um fato, né? Eu vi gente se doendo nos comentários lá, no chat, na hora. Ai, que absurdo, que ignorância. Falar que quem não entende ironia é analfabeto. Entrou na porcentagem. A Sim. pessoa não entendeu o que eu falei. Não, e assim, não é uma opinião, né? Nossa, Exato. deixa eu analisar essa pessoa para de acordo com os meus critérios, sabe? Não, são dados aferidos pragmaticamente, assim, Sim, né? sim. Quer dizer, não depende de eu achar ou não, de eu gostar ou não, é um fato. Isso que você tá falando é a mais pura verdade. Mas até eu sou professora de pré-vestibular, Isa, e até assim, em defesa de muita gente que quer fazer um trabalho sério, é sempre importante pontuar, e eu sei que você percebe isso, não tem a menor dúvida, que todo o sistema é levado, principalmente nas escolas de alto desempenho, as escolas particulares, a esse automatismo do estudo para passar no vestibular. Então, é assim, a escola é boa, ela é mais produtiva e mais reconhecida à medida que ela aprova mais pessoas. Então, mais alunos, independentemente da formação moral, da formação humana daquele indivíduo. Por isso que quando a Isabela fala dessa questão de estude por fora e cria o seu grupo, né, o grupo Veritas, estude por fora, eu não posso fazer nada senão chancelar isso, como professora. Então, para usar a expressão mega da moda, do lugar de fala, para quem tem o lugar de fala e está ali dentro da escola, é exatamente isso. Porque não se vai ensinar algo para o adolescente, para a formação moral, espiritual, para o desenvolvimento dele como ser humano mesmo, porque não é esse o objetivo primeiro da coisa. O objetivo primitivo é aprovar no vestibular. Só que aí, para aprovar no vestibular, a gente acaba para seguir a BNCC, porque o Enem vai cobrar exatamente esse tipo de coisa. A gente sabe que os próprios temas de redação... Isso é uma coisa, até, já, assim, nossa senhora. Pronto, mexeu Isso no me vespeiro. irrita já. tanto, porque assim, o aluno tem 15 anos. Ele começa a fazer redação modelo Enem. Aí, as coisas que ele tem que resolver no Enem são com problemas sociais gravíssimos, assim. A inserção... Resolva a fome no mundo. Não, é exatamente isso. É tipo Os isso. caras Resolva... bilionários não resolveram. Ninguém Semana resolveu passada, ainda. semana passada eu tive que resolver a crise da energia no É Brasil. isso. É. Aí o último parágrafo da Não, mas você redação resolveu? modelo Enem... Não resolveu? Não, sério. Porque o último parágrafo da redação modelo Enem é uma proposta de intervenção. E você não só tem que falar o que... Esse é o modelo, é uma forminha, né? É a coisa mais lobotomizada que existe, a redação modelo Enem. A grade de correção, você não vai responder só quem vai fazer o quê. Você tem que responder quem, qual é o Onde, agente, por quê, onde. vai fazer o quê, como...
para quê? E ainda dá detalhamento. Não, Como que é o detalhamento? sinceramente, eu acho que os políticos, eles usam as redações dos adolescentes do Enem, entendeu? Porque pra ver se tem alguma ideia, eles pegam e falam, cara, agora vamos dar uma lida aí, como é que resolve a crise hídrica aí da Pará? Exatamente. Aí eles leem lá pra ver se tem alguma ideia boa pra poder fazer, porque até agora nada, né? Isso é absurdo, porque aí cria-se, infunde-se no aluno a falsa sensação de que ele é um ser crítico o suficiente para dar conta de resolver os problemas da humanidade, sendo que ele não tem nem base, essa base que é feita por fora, porque ele não ganha essa base na escola. Então ele chega na escola sem nada e alguém fala assim, você tem que ser um cidadão crítico. Poxa, mas antes de ser um cidadão crítico, você tem que ter base. Então primeiro eu tenho a base, depois eu entendo o mundo, depois eu critico o mundo, né? E uma coisa, Karen, nesse processo sobre o qual nós falávamos agora há pouco, né, dessa feiura dos materiais didáticos, às vezes não é nem só dos materiais didáticos, mas é o despreparo do professor que está ali. Eu vi no seu próprio Instagram um professor que em 2019, falando para o 6º ano, meu Deus do céu, o 6º ano tem 12 anos, explicando jeitos de se fazer sexo. E aí eu até peço a licença de quem está aqui nos ouvindo, né? Se houver algum pai que esteja ouvindo com o filho, tire o filho nessa parte, dê pausa agora. Porque ele usa umas expressões assim, ele não só usa, mas ele escreveu isso no quadro. Fio terra, sexo anal, 69, sexo oral, dar o cu. E ainda puxou uma setinha e escreveu assim, cu não tem acento, que eu achei válido, inclusive. Porque monossílabas tônicas terminadas em U não tem acento gráfico, sabe? Então essa parte eu falei, pô, essa parte foi legal, né? Mas o resto, assim, ele colocou umas coisas, eu nem anotei todas aqui, que tem muito a ver, inclusive, com essa sexualização infantil, né? E às vezes eu até acho, Karen, eu gostaria de saber de você, os pais não sabem que isso aqui está acontecendo. É claro que esse é um caso extremo, né? Existem o que eu prefiro, inclusive. Eu prefiro que seja algo estapafúrdio, assim, do que seja aquela coisa mais velada e mais sutil. Mas com a sua experiência agora no Instagram, você acha que os pais, pelo que você tem percebido, sabem o que está acontecendo? Eles chegam a você muitas vezes assim, Karen, obrigada por me mostrar esse mundo que eu nem desconfiava que existia. A maioria das vezes é assim. É assim que acontece. Os pais chegam e falam, eu não tinha noção. Porque eu até gostaria de deixar uma coisa bem clara. Existe uma diferença entre doutrinação e lavagem cerebral. Isso que a Isabela fala, né, do professor com a camisetinha do Paulo Freire, isso é uma doutrinação, isso é explícito. O que acontece hoje com as nossas crianças e com os nossos adolescentes é uma lavagem cerebral. Porque a falta de conteúdo, né, ou essas pautas, né, que geralmente eu não chamo de conteúdo, eu chamo de pauta. Elas são trabalhadas em conteúdos, vamos supor, vai estudar o verbo to be, né? Ele vai estudar o verbo to be em cima de um texto que vai atacar o agronegócio. Vou falar do agronegócio porque, né? Sim. Ou ainda, vai estudar o verbo to be com um texto feminista. Então, condiciona o aluno a raciocinar o verbo to be naquela pauta. Ele poderia escolher um texto qualquer, mas existem as pautas. Eu chamo de pauta, não sei se existem outros nomes, mas existem as pautas que você mais encontra no material didático, e é isso que eu alerto aos pais. Às vezes o pai ele fica preocupado com isso que você falou, do professor que chega e coloca lá o fio terra, né? Só que o problema maior está na subversão dos valores que está acontecendo pelos materiais didáticos em relação a outras questões, como o feminismo, como essa questão racial, que os pais não dão muita bola. É muito mais velado ali, é muito mais diluído, talvez num texto. Você tem que ter um feeling ali para o pai ter que olhar aquilo e falar, nossa, isso aqui... É complicado. Tem uma pauta ideológica por trás. Porque o que está acontecendo é assim, Lara. Os pais só estão percebendo que tem alguma coisa errada quando chega lá a filha, vou usar meu lugar de fala, tá? Tem a filha feminista do sovaco cabeludo, cabelo verde. Quando já passou por tudo. Lutando contra o patriarcado, vegana. E a mãe fala, mas onde é aconteceu? Que eu errei. Porque a gente sempre deu uma educação muito boa para essa menina, ela estudou nos melhores colégios. Então, amiga, mas você foi até o colégio saber o que a sua filha está estudando? E tem uma coisa que eu falo, que assim, nesse movimento, eu não gosto de falar contra o professor ou contra a escola,
né? Ou contra o material didático. Não. É assim, pais, voltem para casa, como eu já falei, porque o problema está no material didático, na falta de conteúdo. Tem professor que doutrina? Tem. Isso aqui nós temos a prova viva de que tem. Mas também tem os professores, como a Lara falou, que Tem muitos eles não professores bons, sabem. né? Sim. Porque o professor, eu não lembro o estudo, acho que o professor brasileiro lê 1,5 livro, ainda tem 1,5, se não me engano, por ano. Gente, 1,5 livro por ano? Meu filho lê um livro, assim... Por mês, assim, no mínimo. Entende? Então, assim, o professor brasileiro, ele não tem preparação. Ele pega o material didático, ele vai seguir aquilo. É isso que ele vai seguir. Então, se o material didático está bom ou está ruim, ele não vai ter a habilidade, não sei se seria essa melhor, né? A ideia de, não, vamos procurar o outro lado. Vamos tentar mostrar o outro lado. Ele vai fazer o dele ali. Ele vai seguir o que está no material Agora, você didático. comentou do episódio, você falou da filha feminista e tal, que já deixa chegar até as últimas consequências para os pais prestarem atenção, né? E a Isa estava falando da questão das escolas, né? A gente percebe que há, né, essa mudança também já dentro das escolas, mas eu percebo que, eu não sei, pode ser, eu posso estar falando besteira aqui, que na faculdade isso se intensifica, né? Eu sei que você ficou muito pouco tempo na faculdade para poder talvez notar ali. A Isa nem entrou. Ah, você nem Eu entrou. tô, Ela assim, é um eu tô no baby. primeiro do médio. Não, porque você não entrou no ensino médio para poder e saiu na metade, não? Mas saiu pra ir pra outra escola do ensino médio. Então tô doido, não. Então... Não, você não perde por esperar, Então Isabela. já O tô pior doido. nem chegou ainda. Então pronto, então vai ser pior ainda. Então, mas a pergunta seria se vocês percebem isso já mais intensificado dentro da faculdade, por quê? Porque eu já vejo alguns casos assim, né? De, tipo, eu lembro da minha faculdade, meu período de faculdade, e cara, eu fiz design. Então, tipo, design não é nem uma pauta muito, assim, que dá pra puxar muita coisa ideológica ali. Mas eu lembro, cara, de ter aulas assim que, sei lá, hoje é aula de filme, porque tinha que passar um filme na grade. Tipo, você não tá pagando pra saber, pra ver filme, pra nada. Eu quero aprender Photoshop na parada, né? E aí, não, a gente tem um filme aqui que é sobre a inclusão dos negros na sociedade. É um negócio que não tem nada a ver com design, entendeu? Não me interessa o filme. Tudo bem, pode ser um filme até legal, mas eu não paguei para poder assistir. E eu percebo que isso tá cada vez mais forte também nas faculdades, né? Eu lembro quando eu antes de fazer design, eu fazia engenharia ambiental, lá na Rural do Rio de Janeiro. E lá já tinha também um movimento, porque lá na época eu era apolítico, assim, não prestava atenção em nada, assim, né? Mas eu percebia também a mudança dos próprios alunos, assim, eu percebia que eles entravam de um jeito e já estavam saindo completamente mudados, diferentes. E era um curso, por exemplo, totalmente, sabe, de exata, era engenharia. Era tipo cálculo 1, álgebra linear e tal, e mesmo assim ainda tinha doutrinação, quanto mais nesses cursos de humanas. O que você sente disso, Mas por na exemplo? escola, Arthur, também tem. Assim, ano passado eu tive até um baque, porque a gente entrou na pandemia ali aos 14, 15 anos, saiu ali, entrou aos 13, 14, saiu ali aos 14, 15, 16. E durante a pandemia teve muito essa politização e colocaram os jovens, assim, para opinar sobre tudo. Dentro de sala de aula era sempre opinar. Quando eu voltei, e eu tive uma noção, assim, porque eu entrei muito em grupos de pessoas que têm os mesmos valores, acreditam nas mesmas coisas que eu. Quando eu voltei, eu fiquei um pouco baqueada, porque tinham pessoas que tiveram uma formação dentro de casa, que tinham família estruturada, tudo bonitinho, tudo certo, que viraram, assim, eram católicas, viraram, assim, feministas radicais. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Entrar na onda errada. Durante a pandemia. Por quê? Porque eu acho que na aula online, pelo menos foi assim na minha escola, os professores, eu não sei porquê, talvez por não ter um ambiente escolar, por não ter o quadro branco, eles fizeram muitas aulas, assim, de debate, de discussão, e trouxeram temas da pandemia à tona. Então, eles traziam o cenário político brasileiro para dentro das aulas. E isso é engraçado porque depois de um certo tempo começaram a gravar as aulas. Pediram para começar as gravações. Os pais pediram? Na verdade, não. A escola pediu. Muitas escolas começaram a gravar as aulas. E a queda foi brusca.
das pessoas falando aquilo, das pessoas fazendo esses debates. Sabia que tá sendo gravado. Na minha cidade, teve um caso de um professor que ele foi demitido. Porque ele falou, assim, um completo absurdo, uma violência descarada para crianças, assim, de 8 anos. O que ele falou? Eu acho que ele falou sobre uma chacina, que ele brincou que faria uma chacina dentro da... É na sua? na minha cidade. Eu tive aula com ele. A Karen sabe de tudo. Tive aula com ele. E aí, Gente, ele foi... que história é Peraí, essa? conta aí, aí, eu também quero saber. Não, volta aí. Volta. Volta 2 casas e Volta. conta. Na minha cidade, eu já tive aula com esse professor, mas não foi durante a minha aula. Tive aula no passado. Ele falou durante a aula que ele ia fazer uma chacina com os alunos do 7º ano, 6º ano. Coisa assim. lembro. Gente, a troco de 6º, nada. 7º, Por quê? 8º. Porque eles estavam assim bagunçando. Foi num tom de brincadeira, mas não era algo muito comum. Nossa, nem essa palavra faz parte do imaginário de uma criança de 8 anos. Exatamente, assim. E um pai, uma mãe, não sei, ele filmou essa parte da aula, essa gravação. Que estava gravado, ele filmou e ele mostrou para a direção. E aí virou público, o pai publicou, e a escola teve que demitir o professor. Mas foi assim, eu tive aula com ele, sempre teve esse tipo de coisa assim mais violenta. Sempre teve essa meio assim... Essa brincadeira. Era num tom de brincadeira, todo mundo assim entendia. Mas eu tive aula com ele aos 13, 12 anos. Eu não tive aula com ele aos Mas 8. é bom você falar isso, porque assim, o meu imaginário, eu só lembro também do tempo que eu estive na escola, já tem um tempo também, né? Até a faculdade também já tem um tempo. Então eu não imaginava que estava tão impregnado. A gente sempre ouve falar, a gente sempre acompanha, mas na minha época já tinha alguma coisa, só que hoje parece que tá muito pior, tá muito mais a dicotomia, essa Sim. polarização toda política por conta do Brasil atual. Então você tem que falar, ou você não pode ficar em cima do muro, você tem que tomar um lado, né? E aí se você vai do lado contrário ao que eles pregam ali, você acaba sofrendo algumas represálias, né? E assim, a sexualização também, que a Lara falou, eu escutei muito, esse ano inclusive, colegas meus falarem que eles precisavam se masturbar. Porque eles precisavam ali durante aquele momento. Agora, o que isso tem a ver com a matéria? Em que contexto? Teve os meus colegas, assim, no começo do ano, tinham alguns que eram completamente viciados. E eles se sentiam bem em falar para as meninas que eles estavam indo ao banheiro para se masturbar. Eles se sentiam muito bem, eles se sentiam muito poderosos. Não, jovens, Isso dentro- envelheçam, isso- pelo amor de Deus. Isso dentro de sala, com o professor escutando e rindo. Já teve caso de, né, um menino recebeu uma foto de uma menina, e aí eu vejo, assim, o menino passando o celular para trás, e todo mundo vendo, assim, todo mundo da sala viu aquela foto. Então já tiveram muitos casos assim na minha escola, que a vida inteira foi a escola conservadora da cidade. A escola que era calma. Então, assim, dentro do meu ambiente, a gente acha que esses casos são extremos, mas na verdade, se você perguntar para qualquer aluno de ensino médio, É trivial isso. muito provavelmente ele já vai ter escutado. E às vezes ele nem se lembra, porque é tão comum que hoje, Virou corriqueiro, eu assim. falando isso pra vocês, não é algo que me assusta tanto como pode assustar vocês. Não é algo que me espanta. Porque eu escuto tanto, que pra mim, ok, né? É um ambiente normal do colégio. Mas quando eu falo isso pros meus pais, por exemplo, eles olham pra mim com, assim, aquela expressão de, meu Deus, você tá escutando isso? Então, eu acho que acaba que, querendo ou não, a gente tem que ter quem tá passando pelo ensino médio, a gente tem que ter uma vontade muito grande de passar por aquilo ali sem se corromper, porque o imaginário, ele é completamente destruído, assim, ele é colocado muita coisa ruim dentro do nosso imaginário, que a gente tá num ambiente ruim. A gente tem que fazer um conversa paralela sobre pornografia. Com a gente certeza. tem que fazer. Porque eu tenho certeza, e não dá pra entrar Esse nesse tema assunto. ronda sempre, Esse né? tema sempre ronda, é impressionante. Agora eu tô pensando nos meninos jovens e sendo levados a crer que isso é bom pra você conhecer seu corpo, como se a pornografia fosse conhecer o ato sexual, né? Aquela coisa performática, estapafúrdia que distorce o imaginário.
Mas, Karen, você queria comentar alguma coisa? Não, Pode mas falar. é por isso que, por exemplo, eu sou contra a educação sexual na escola, Isso é assunto de família. né? Isso é assunto de Educação escola. sexual, essa questão de ideologia de gênero. A escola, justamente a escola não deve entrar nesse campo, porque é uma coisa muito pessoal, né? E quando se conversa, e quando é conversado isso na escola de uma forma aberta, porque é aquela coisa, mas tem que ser falado. Tá, então chamem os pais. Isso. Digo, ó, o negócio é o seguinte, seu filho chegou com 10 anos, 9 anos, enfim, né? E seria interessante você começar a conversar sobre. Agora, a escola, eu tenho vários materiais para ser publicado. Existe uma aula de educação sexual sendo dada para as crianças que ela é veterinária. É uma aula de educação sexual veterinária. E aí, chega a esse ponto, como a Isabela falou, Como assim ele é veterinário? Eu não é entendi. aquela coisa prática. Eu sou veterinária, então é assim, ó, como que existe o acasalamento da vaca com o touro? É assim, entendeu? O touro vai subir na vaca, enfim, vai eles fazer isso. falam Karen, isso assim. Não, é veterinária. Eu já tive uma aula que a gente viu a professora colocando a camisinha num boneco. Então, Eu já tive essa aula. Caraca, eu não sabia que tava Eu nesse já tive nível essa assim, aula. não. Porque eu não me lembro de nada disso na minha escola na época. Eu assim. já E tive é tão essa aula. engraçado porque isso tudo é feito à revelia dos pais, sem esquecer de uma coisa que o professor João Malheiro sempre repete muito, que é a escola não pode atuar independentemente dos pais. Os pais têm que fazer parte do processo escolar. Né? Nós vivemos um modelo de escola hoje que é tão a toque de caixa e são tantos alunos e a coisa está tão sistematizada e tão que os pais ficam de fora. E é engraçado como isso acaba por estimular as guerras internas, né? Então é a guerra do pai com a escola. É como se pais e escola estivessem sempre em briga, o que não deveria acontecer. Aí do filho com os pais. Então é sempre isso, é sempre essa coisa meio... Fica um contra o outro, né? Sempre isso, sempre E fomentando aí é essas legal porque dicotomias. isso não é um absurdo. O professor botar camisinha no boneco em sala de aula. Aí beleza. Aí isso você vai pode. ver a idade dos Agora falar meninos. do Paulo Freire numa rodada de conversa, aí não. Aí não pode, expulsa do colégio, porque chama os pais aí pra conversar. Pra porque ajudar a criar a sua Isabela. filha está muito extremista. Não. e o pior é o seguinte, gente, essa questão de sexualidade, né, que engloba também essa questão de, eu nem sei se engloba, né, ideologia de gênero, tudo, já está sendo ensinado no curso de pedagogia. Ah, isso sem dúvida. Entendeu? Então a professora ela já chega doutrinadinha lá para falar para a turma da Isabela sobre não binário, que eu demoro, gente, às vezes eu tenho que parar para pensar, né? O que Pra será? lembrar dos Não, termos. porque a professora ela já chega, porque eu não sei por que a faculdade de pedagogia ensina os alunos que eles precisam salvar o mundo sendo professores. Não, minha querida, salva ali dentro da sala de Isso aula. é matemática Tem uma só, minha filha. Isso, não faça o precisa básico, mais, bem feito. Entendeu? Karen, eu queria que você contasse para nós alguns exemplos práticos. Não precisa citar nome, material, nada disso, mas alguns exemplos práticos para que os pais que estão nos ouvindo entendam a dimensão do que nós estamos falando. Eu vou puxar a roda e aí depois você fica à vontade. Por exemplo, eu vi no seu perfil algumas coisas muito assustadoras. Por exemplo, livros de criancinha, infantizinhos, acho que 7 anos, uma coisa assim, 6 anos, contando histórias de possessões demoníacas. Sim. E aí, quando eu falo isso, não é uma cristã extremista fala. Não, era literalmente a boneca acordou, assombrada. pegou a faca assombrada, aí tem o desenho, é uma criancinha isso. Tem o desenho dela com a faca, assim, e que falou que queria matar a menina, e aí vai atrás dela por uma criancinha. Esse é um dos exemplos de que eu tô me lembrando aqui, né? A Ainda boneca bem que eu nem vi esse post. foi possuída. Não, os posts da Karen eu Às não vezes posso ver antes de dormir, porque eu não durmo, eu durmo mal. Eu falo, meu, que Às vezes eu vejo alguma coisa que você posta, assim, me sobe uma raiva, assim, momentânea, que eu fico... Eu não sei, eu não consigo. Às vezes nem comento. Guardo pra mim, assim, Mas não é possível. Que Eu isso vou tá dizer uma acontecendo. coisa para vocês. Eu faço esse tipo de post justamente para chamar a atenção dos pais. Porque se eu faço só análise, ali aquela análise Exato. Sem Se não necessária, for na ferida, não há adianta. movimento. assim. Não. Conta pra nós algumas feridas. Olha, Abre umas feridas aí. feridas. Bom, você quer saber dentro de sala de aula ou no material didático? Tudo. O que tiver de Tá. mais estapafúrdio. Tá, bom, eu falo assim, que a gente precisa pensar que
o material didático está na mão de crianças. Eu gosto muito de lidar com crianças, né? Porque essa galerinha aqui, da Isabela para cima, de uma certa forma, eles já deveriam saber não se posicionar, mas se defender. Sim, ela já tem uma noção do que é certo ou errado, ou pelo menos deveria, né, Isabela? Assim, seus amigos e tal. Mas as crianças, não. Existe uma coisa, assim, muito boba, que os pais falam, ai, Karen, pelo amor de Deus, que coisa... Que até teve episódios da Brasil Paralelo, não sei se foi com quem que foi? Com a Pietra Bertolazzi e a Mari, falando sobre a desconstrução do conto dos de personagens fada. da Disney. Isso. E no material didático tem muito essa desconstrução dos contos de fada. O Lobo Mau não é mais Lobo Mau, entendeu? A Chapeuzinho Vermelho é uma chata. E os pais, eles não percebem o quanto existe uma mudança de valor. Aquela coisa assim, que a criança você deveria usar para ver uma coisa ruim, né? Que simboliza o mal, vamos falar do lobo mau. Sim. E isso é transformado. Não, ele não é tão mal. Relativização do mal. Começa A a Malévola e a relativizar. Cruella não são tão mais assim, né? Daí assim, aí, por exemplo, o que você poderia usar para exemplificar aquele homem que vai chegar perto da criança, que ele parece bonzinho, mas ele não é, vai sendo desconstruído no imaginário da criança. Na verdade, no imaginário. Ele vai ser construído no imaginário da criança dessa forma. Não, você não tem mais como o lobo mau, que é mau, né, que você vai linkar ao tiozinho ou à tiazinha também, porque, né, mulheres também abusam. Tem que tomar cuidado, que ele vai parecer bom. Mas tem muito absurdo. Tem essa questão ambiental que eu gosto bastante e as pessoas elas não conseguem entender a diferença entre a proteção ao meio ambiente e ao ambientalismo, né? Essa psicose ambiental que estão criando na cabeça das crianças. Inclusive, tem um documentário recente sobre isso, o Cortina de Fumaça. Se quiserem assistir, tá no YouTube, né? A gente fala muito a respeito dessa questão ambiental, né? Do próprio agro também, o pessoal acha como se fosse um demônio na terra, a agricultura. E é o que sustenta, assim, é o que levanta o Brasil, né? Por exemplo. E tem essa questão. Hoje, uma seguidora até me mandou, Karen, eu estava assistindo o jornal e a matéria era eco-ansiedade. E aí os pais falam, nossa, é um meu gênero filho... isso já? Eco-ansiedade. Não, gênero. Não, ele está assistindo. Eco-ansiedade. Arthur, e aí o que acontece é assim, os pais não também... A mesma coisa, o filho vira vegano, não tenho nada contra o veganismo, pelo amor de Deus. Mas... Não, mas assim... Aí, olha, você cancelado aqui. Vai ser cancelado. Eu acho assim, um adulto que resolve, né, se tornar vegano é uma coisa, mas nós estamos encontrando crianças de 10 anos. Não, vou parar de comer carne para proteger o meio ambiente. E aí entra aquela velha hipocrisia, né? Ou incoerência. Aí você vê uma geração que defende o meio ambiente, mas ao mesmo tempo é a favor do aborto. Exato. Então, o filhote de baleia tem mais valor do que uma criança? E eu sou veterinária, tá, gente? Porque todos os dias as pessoas falam, você é contra? Não, amor, não sou contra. Só que são dois pesos dois. Você sabe o valor da vida humana e o valor de uma vida animal ali, né? Mas as crianças, elas não estão crescendo com isso. Sim. Elas estão... Então, assim, tem muito essa questão da pauta ambiental. Eu tenho que tentar lembrar, assim, de um exemplo que eu peguei, mas... As pautas feministas de recontar, mesmo dentro dos desenhos, né? Nós falamos uma coisa disso. que eu ia te perguntar, inclusive, porque você bate também, além da questão curricular, né? A gente tem algo que também é fora da escola também, né? Então, a gente vê, por exemplo, desenhos infantis. Eu tô com uma filhinha agora pequena, tem 7 meses, a Joaninha. E, óbvio, por enquanto ela não assiste nada, a gente não bota tela, aquela coisa toda, mas mais pra frente ela vai começar a assistir, às vezes, na TV, ver um desenhozinho ou outro, alguma coisa assim. E é impressionante como já muda, né? Acho que a ideologia em cima dos próprios desenhos, na minha época era desenho tipo, sei lá, Menina Superpoderosa, Laboratório de Dexter, tipo uns Pokémon, um negócio assim. Eu nem enxergava nada de ideologia, assim, de pautas claras dentro dos desenhos. Hoje em dia você tem personagem neutro falando linguagem não binária no desenho. Entendeu? Isso passa pra, sei lá, em grandes streams aí pra todo mundo assistir. Mas teve uma coisa que você falou, Arthur, que eu como mãe, eu costumo me posicionar no meu Instagram do seguinte, você pai, não seja politicamente correto na educação do seu filho.
Não fique em cima do muro. Porque a tendência do pai, na época em que nós estamos vivendo, é justamente ele querer ser politicamente correto. Ele perde o filho. Ele perde o filho. Ah, não, eu não vou lá na escola falar sobre essa questão do feminismo Eu vou que estar me sendo incomoda. chato. É porque vão me chamar de machista. Mas tudo bem. Você não quer. Mas é o teu filho. Mas é o seu filho, porque as pessoas se incomodam com o que eu falo, mas muitas escolas se incomodam. O seu filho é um número. Ele é um número na escola. Aconteceu com a Isabela, ela foi convidada, né, Isabela, a se retirar. Eles mostraram ali o quanto a Isabela era um número. Será que eles não poderiam pensar que futuramente... Ó, a Isabela está na Brasil Paralelo, escola, olha aí, ó. Perdeu. Não é verdade? Aqui, ó, escola Fazendo que pediu para a um trabalho Isabela... belíssimo no Instagram, levando jovens a, sabe, Refletir. ter senso crítico, pensar por fora da caixa também, mas aí não pode. Mas é aquela coisa, falta, às vezes, raciocinar. A escola aqui, ó, ela está na Brasil Paralelo, entendeu? É uma aluna que se destacou, mas os pais, infelizmente, eles continuam nessa ou do politicamente correto, ou, o que tem, o meu filho, se eu não educar desse jeito, ele vai ser machista. Gente, um menino hoje, olha, existem os meninos machistas? Existem. Mas a maioria dos meninos, eles são educados por mulheres que trabalham fora, entendeu? Que são super bem resolvidas. O índice de machismo comparado, sei lá, 100 anos atrás, não tem nem comparação, né? Mas as mães e os pais continuam, não, eu não vou lá na escola, porque, né? Eu sou uma defensora clara dos meninos em relação à escola, porque os meninos, eles estão passando um dobrado na escola. Isa, esses tempos eu li no seu destaque escola, eu li um negócio muito legal que você escreveu lá e eu queria trazer isso aqui, até para nós contrapormos, até se você se lembrar de algum caso mais absurdo, você conta para nós, Karen, porque eu vejo coisas muito absurdas lá. E aí você lá no seu destaque escola, você fala que colocou um pé atrás, se arrependeu um pouco de algumas coisas que você disse, porque você acabou sendo muito afrontosa com as pessoas, não com as ideias, né? E aí você acabou se colocando na situação que você criticava, né? Que é essa coisa de demonstrar virtudes, né? Parecer muito virtuosa. Sim. E aí você fez um movimento de meia-culpa, e isso eu achei a coisa mais linda do mundo, porque todo esse estudo por fora que você fala, que faz, né? E você de fato faz, a gente percebe que você faz, é uma jornada daqui para dentro. Então, é uma jornada de eu preciso me melhorar, eu preciso desenvolver minhas virtudes. Não é eu preciso mudar o mundo, porque o mundo está todo errado e ele precisa se adequar a mim. Não, eu preciso me melhorar, né? Isso vai na completa contramão do que a gente vê na escola. Na escola você precisa ser um agente de transformação desse mundo que está errado e você é um jovem e os jovens devem mudar o mundo. Então, assim, o seu discurso vai na contramão do discurso que a gente vê hoje, né? O caminho do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento das virtudes, é muito mais difícil. Porque aí você é obrigado a fazer seu exame de consciência todos os dias, revisitar o seu desenvolvimento, os seus comportamentos e ir na contramão da maré. E apesar disso, você tem adeptos, né? Então, assim, tanto é que o seu Instagram cresce muito. Você sempre tem o pessoal do Idem Vela e Idem Nole lá do seu lado, né? E são meninos que estão percebendo que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho mesmo? Essa jornada interna, desenvolvendo as virtudes? Lara, eu acho que assim, é igual você falou, não adianta a gente querer mudar o mundo. Eu sou uma menina de 15 anos. O que eu posso fazer? Arrumar sua cama, né? O que eu posso fazer? Eu comecei no Instagram, igual você falou no começo do podcast, porque eu não tinha com quem conversar daquilo ali. Né? Eu não tinha... Eu brinquei ontem até que... Eu fiz o meu primeiro vídeo porque eu tava muito irritada com um problema da política e não tinha ninguém pra ficar me escutando. Eu não ia encher o saco da minha família com toda aquela história. Então eu postei. O crescimento do meu perfil ele foi sem querer. Não teve essas jogadas de marketing, nada disso. Não comprou seguidor não, né? Não comprei seguidor. Foi tudo sem querer, assim. E foi tudo muito rápido. Em pouco mais de um mês eu já tinha, assim, 15 mil pessoas me acompanhando. Por conta da Mari Brito, do Ícaro e tal. E aí acabou que foi chegando muita gente que, assim como eu, não tinha com quem conversar.
E eu vi que tinham muitas pessoas que acreditavam no que eu acreditava. E tinha a minha idade. Só que elas estavam dispersas. Elas não se encontravam. E o que aconteceu? No começo, eu comecei a conversar com as outras pessoas que também produziam conteúdo e tinham ali minha idade. Dos 14 até os 20 anos. E eu comecei a fazer amizades sólidas. Eu encontrei pessoas, né? E eu comecei a encontrar presencialmente. Eu comecei a realmente mudar meu círculo de amizades por conta da internet. Eu virei e falei, olha, isso aqui tá acontecendo, a gente já tem grupos, a gente já tá formando grandes amizades, eu posso trazer isso para as pessoas que não estão aqui no Instagram colocando a cara a tapa. Porque tem muitas pessoas que querem ficar no anonimato, querem ficar caladas. Eu provavelmente ficaria, foi um erro no caminho. De percurso ali. Então, assim, foi por isso até que eu criei o Veritas. O Veritas, ele é o meu grupo de estudos e eu junto pessoas ali da mesma faixa etária. A gente tem uma diferença ali de 10, 12 anos de idade, pra gente trazer isso, a gente trazer esses estudos para fora, deixar ele mais sistematizado, trazer pessoas que são personalidades muito mais maduras que as nossas. Então, por exemplo, a gente chamou a Mari Brito, a gente chamou o professor Rafael Nogueira para dar aula ali e pra gente também ter um grupo pra gente conversar dos assuntos cotidianos da vida. E chegam pessoas mais velhas também no grupo, porque você tem 15 anos, chega gente às vezes, sei lá, querendo saber, querendo alguma solução, porque o pessoal tá totalmente perdido, sei lá, o cara da faculdade, ele fala, nossa, chegou no teu perfil, essas pessoas chegam até você também? No meu perfil, sim, assim, no grupo eu não coloquei, eu limitei pra realmente a gente ter um ambiente em que as pessoas, o foco era pessoas da minha idade conseguirem amigos e tal, mas no meu perfil chegam às vezes umas coisas que eu acho muito engraçadas de pais que estão com as filhas, assim, muito pro mundo, assim, que viraram feministas por conta da escola, começaram a defender pautas esquerdistas, e eles querem soluções, eles pedem soluções pra mim. E aí eu viro e falo, calma, Soluções, peraí. tipo, imediatas, assim. E toda vez eu fico na defensiva, porque eu falo, calma, gente, eu não sou mãe. Eu tenho 15 anos, eu não consigo ajudar vocês. Sim. Eu consigo, claro, se sua filha me pedir ajuda, se sua filha quiser conversar, eu consigo fazer isso. Isso eu consigo. Agora, te dar a solução para que sua filha queira estudar fora da escola, isso não é algo que eu vou conseguir fazer. Porque até para mim, para os meus amigos, não foi um movimento muito que veio desde criança. Eu comecei a estudar por fora da escola, primeiro por interesse, depois porque eu falei, cara, isso aqui é muito necessário. Porque se eu não fizer isso aqui, eu tô na mão do colégio. Então, há uns 2 anos, assim, eu virei e falei, minha educação, ela não vai precisar dessas aulas de humanas. Eu vou arrumar um caminho, eu vou arrumar um jeito para que eu não precise desses professores. E assim fiz. Então, assim, eu procurei referências, procurei personalidades muito mais fortes que a minha, muito mais maduras, para que justamente eu tivesse um caminho para trilhar. Então, hoje, eu tenho uma segurança muito grande de ir para a escola todo dia, mesmo que presencial, e saber que nada daquilo ali vai me afetar. Eu vou realmente sobreviver à escola sem sequelas, se a gente for parar para pensar assim. Vai arrastar um bocado de gente com você. Né? Porque, assim, a pessoa, o pai e a mãe, quando coloca o filho na escola, ele tem esse medo, às vezes, principalmente pessoas de direita, pessoas conservadoras. Eu vou colocar meu filho aqui, como que eu vou ter certeza que não vai dar errado, né? E eu acho que, assim, quando eu vou falar de adolescente, porque realmente é o que eu vivo, quando o adolescente ele tem uma reta intenção de passar por aquilo com os mínimos danos possíveis, é fácil. Porque você escuta aquilo ali e passa. O professor, ele pode falar qualquer absurdo dentro de sala. Você sabendo que é errado, você desliga. Tá bom, vou fazer só para poder passar na prova ali, depois, beleza. Isso, só que você tem que ter muito na sua cabeça o que é certo e o que é errado. Sim. Porque se você relativizar um ponto específico,
acabou tudo aquilo ali, porque você vai relativizar todo o resto dentro de sala de aula. Então, eu acho que, hoje em dia, a pessoa ela tem que ter uma vida de estudos fora do colégio, e ela, assim, isso é necessário. Chegou ao ponto que não é opcional, não é uma coisa, eu tenho vontade, eu tenho interesse, eu tenho uma vocação. É porque não tem mais outra escolha. Ou é isso, ou é você cair em algum dos contos da escola. Mesmo que você diga que não caiu. Eu, por exemplo, nunca me disse feminista. Sempre me disse contra o feminismo. Se a pessoa falasse, é feminista, não era. Mas eu tinha muitas ideias feministas dentro da minha cabeça. Porque antes de você estudar sobre. Antes de eu estudar o feminismo, eu falei, epa, peraí, mas é daqui que tá vindo toda essa minha vontade. Essa história de querer, sempre eu fui dentro da escola, né, durante toda a minha vida. Falaram pra mim, olha, você tem que casar ali aos 30 e poucos anos. Você tem que ter um filho. Tem que viver antes, porque casamento é morte, né? Você tem que ter um filho no máximo, ali 2. 2 já é exagero, porque você vai ter que parar 5 anos da sua vida, do seu trabalho, pra ter 2 filhos. Então, assim, eu sempre tive essas ideias. Desde cedo essas ideias, né? Eu tinha essas ideias, mas assim, mesmo me dizendo conservadora, a favor da família, a favor da vida, eu não entendia que certas ideias, elas tinham origem... Já estavam impregnadas em você. Elas tinham origem do progressismo. Na minha cabeça era só uma ideia comum. Sua. Como se fosse sua, né? Que é igual o feminismo que a gente falou. Hoje o feminismo dentro do ambiente escolar, ele é um clichê. Se você vai contra... Ele é tão impregnado que a pessoa, ela acredita firmemente que, assim, não existe não ser a favor do feminismo. Não existe. Principalmente com essa imposição do feminismo que eles trouxeram, né? Essa falácia do feminismo. Hoje, se você conversa com as pessoas, a primeira coisa que ela faz é olhar pra você e falar, você não é feminista? Como assim? Mas você é mulher, você não é como feminista. assim? Então você acha que homens têm que dar tapa na cara de mulheres mas em feminismo casa? É tipo isso, né? Feminismo é igualdade, porque a escola, ela conseguiu algo que, assim, é impressionante. Querendo ou não, é impressionante. Porque ninguém mais vai contra aquilo ali. Ninguém mais. É igual você falar que você não é a favor, sei lá, do Black Lives Matter. Aí a galera, mas você é racista? Exatamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você não pode não ser a favor do movimento coletivista, que tem pautas ideológicas por trás, assim como o movimento vegano, o movimento LGBT, o movimento feminista. E beleza. Eu conheço vários veganos, por exemplo, que eles não se identificam com o movimento vegano. Tá tudo bem, cara. Isso, beleza, ó, eu só não como carne. E de boa, ninguém enche o saco, entendeu? Só que eles não tomaram pra si aquelas pautas ideológicas, né? E hoje em dia você não pode nem mais ficar calado, né? Você tem que tomar partido de alguma coisa, senão você é o extremo oposto. Sim. Né? Ô, Karen, e você, além de ficar de olho no material didático, eu já percebi que você fica de olho no online também, né? Então, você está sempre de olho nas plataformas. Ainda bem que agora temos BP Select, né? Temos agora a nossa rede de streaming com programação infantil, inclusive. Mas eu sei que você fica de olho nas plataformas digitais e você fica muito de olho no YouTube. E assim, é surreal. Eu falo, eu não vejo seu Instagram de dormir, porque pra mim aquilo ali é Instagram de terror. Sem brincadeira, eu vejo. As pessoas vão ficar com medo, Não, Lara. Gente, é gente. brincadeira. Galera, Instagram É mais ou menos só brincadeira. até 10 da noite. Depois a gente dorme mal. E aí a Karen, esses dias, fez uma pesquisa, não foi, Karen? Foi aleatório que você foi fazer uma pesquisa no YouTube e aí você foi descobrindo umas coisas horrendas. Como é que foi aquilo? Nossa, eu preciso me lembrar o que eu estava pesquisando, mas eu estava pesquisando a respeito de uma coisa tão boba, foi aleatório mesmo. Tem uma animação que uma vez o meu filho, gente, porque assim, vou deixar bem claro, coisa para não parecer que eu sou uma mãe hipócrita. Eu já fui uma mãe, eu trabalhei fora, como todas as mães, né? Trabalhava fora, eu era workaholic, inclusive. Tinha meu filho, na época só tinha um filho, tal. E aí um belo dia, meu filho tinha celular, tinha tablet, assistia YouTube, tudo que, né? E um belo dia, o meu filho estava assistindo, não vou dizer o canal, né, para também às vezes eu não ganhar um processinho, estava assistindo um canal bem famoso, e daí a chamada era assim, só que eu ficava ao lado para ver o que ele estava assistindo. Porque YouTube eu falava só na TV, porque eu quero ver o que você está assistindo. Gente, meu filho tem 6 anos, tá? Claro, E aí era assim, as melhores animações.
Eu falei, vamos assistir, a mamãe vai assistir com você, põe aí que a mamãe vai assistir. E a animação, ela era assim, era uma menina toda de preto, e ela sofria bullying na escola. Aí, um belo dia, à meia-noite, no quarto dela, fez um pentagrama e invocou o diabo, Nossa, o demônio. que light Super essa querido. animação. E qual que era o Que limite da infantil. idade? Qual que era a idade? Era livre. É para criança. Meu, O canal- Gente, vocês estão entendendo por que não pode ver antes de dormir? A gente não dorme não, gente. Olha isso. E aí, eu percebi aquilo, porque a hora que a menina desenhou o pentagrama, eu falei, opa, eu falei, O que, filho, que ó, vai acontecer? eu vou ver. E de repente, na animação, surge a sombra de um demônio, assim, assustador, e quando ele chega na luz, assim, ele é todo arco-íris, todo fofo. E aí ele fica amigo da menina e tal, enfim, vou resumir porque é muito longo. E um belo dia, o demônio vai até a escola com a menina e encontra a loirinha. Tá vendo? Existe preconceito com a loira. A loirinha A má. lourinha branca, de olho azul, Exatamente. que fazia bullying. Exatamente. E eles encontram no meio do caminho e o que o demônio faz? Ele aparece para a loirinha, né? E exatamente do mesmo jeito, assustador, mas quando ele realmente se mostra para a menina, ele é todo arco-íris. Só que, para resumir, ele mata a menina de tanto ela dar risada. Aí eu falei, cara, e agora? Eu falei, filho, presta atenção, senta que mamãe vai falar uma coisa para você. Demônio, meu filho, ele não tem essa coisa de demônio de ser amigo, não. Não, o demônio é sempre mal, ele vai te... E aí eu né, trabalhei aquela ideia na cabeça do meu filho. Vamos chegar no que Você você... explicar o desenho. Não, eu tive que falar, filho, ó, cuidado, tá? Eles querem vender que o demônio é bonzinho, mas não tem nada disso, não. Ele Confia matou a na mamãe. loirinha. Eu falei, tá vendo? Ele matou a loirinha de tanto amor. Isso não existe. Então, eu já dou uma trabalhada ali. E um belo dia, eu estava procurando essa animação para mostrar para os seguidores. E aí, eu coloquei assim, bullying, animação bullying. Coloquei no YouTube, animação bullying. E começou a aparecer várias coisas, assim... Umas coisas horrorosas. horrorosas. Aí tá lá Pior no até Instagram. do que da Sim, animação do- não, muito pior. Então, eu faço A do questão... demônio era uma moça perto dos outros. Não, demônio é fichinha. Porque, né, ainda tinha o moral da história que você podia usar. Agora, o que eu encontrei ali tinha muita questão relacionada a... Como é o nome daquele videogame? Videogame, tô velha, né? Ai, que horror. Aquele jogo de videogame Free Fire. É o Free Fire com... Free Fire, né, não? Free Fire. É uma Eu coisa nem assim. sei. Free Fire. Free Fire. Uma É coisa onde nem tiram, sei, onde nem tiram. sei. pra falar a verdade. com várias posições, né? Tinha muita coisa feia ali. Então, eu tento mostrar para os pais a necessidade de achar que essa liberdade para os filhos não vai dar certo. Você postou também, eu me lembro, um homem barbudo com o filtro da Elsa. Esse Esse foi esse eu muito me lembro, assustador esse eu me também. lembro. Lembra? Esse eu me E aí lembro. ele falando assim, oi meninas, tudo bem? Hoje, Sou a Frozen. eu sou a Frozen. E foi uma coisa bizarra. Hoje e aí... vamos ensinar a fazer um pentagrama. No negócio Exato. assim. Aí pega o Uma ketchup vela. e faça. Aí ensinou a fazer o pentagrama demoníaco, assim, uma coisa horrível. Não, e ele, acho que ele é brasileiro, esse aí, não é? É. É um ator Ele brasileiro. falou que, não, isso aí é Meu uma... conteúdo é para adulto. Meu conteúdo é pra adulto, isso é uma piada, não sei o quê. Cara, mas... Não convenceu muito não, assim, né? Ele se vestiu de Frozen, falou com aquela vozinha... Oi meninos, tudo bem? Ele não fala em nenhum momento do vídeo que era também conteúdo voltado pra Pra adulto. Sei lá, É. ficou estranho. Não, né? teve uma hora que ele fala assim, quando um adulto finge que você está dormindo e quando um adulto se aproximar de você, você fala com uma voz grossa, assim, é uma coisa bizarra, sabe? E ele todo vestido de Elsa. Mas quer dizer, esse é um em um bilhão, né? Eu sempre coloco os conteúdos para que os pais entendam o que é que os filhos estão assistindo. Exemplo, que os pais ficam revoltadíssimos comigo. Bob Esponja. Gente, tem um fã-clube do Bob Esponja no meu Instagram, porque quando eu falo que Bob Esponja não é para criança, eles ficam revoltados. Mas o Bob Esponja é bobo. Então, justamente, porque primeiro ele é um bobo, né? E tem muito conteúdo sexual no Bob Esponja. Tem muito conteúdo. É mesmo. Tem essa questão de O Freire já sociedade me deu uma secreta. red pill. O Freire falou, não, Bob Esponja é gay.
De filme do Bob Esponja. Não, mas até não por essa questão, mas tem questões de sociedades secretas, tem toda a simbologia, sabe? Essas questões de simbolismo nunca reparei oculto. também. Ai, eu vejo Jovens Titãs, eu tenho uma lista lá, que os pais ficam bravos comigo. Eu falo, gente, para de assistir, vocês têm que assistir, é igual material didático. Eu falo uma coisa, material didático, desenho animado, você tem que assistir e analisar como uma criança de 6, 7, enfim. Né? Quantos anos tem o seu filho? Mas nesse caso, por exemplo, do Bob Esponja, sei lá, Jovens de... É porque na minha cabeça, né, quando você falou de Bob Esponja, eu não imaginei nada assim, né? Igual diferente, sei lá, de um desenho que tem uma linguagem neutra ali já, você já percebe ali grande o viés na tua cara, né? Qual que é essa linha tênue, assim, pra também não ficar parecendo que você é só uma mãe chata, que você tá olhando cada desenho Não, e falando, entrem esse no não pode. Instagram da Karen, Esse vocês vão pode. ver que não é. Não, mas como é que você percebe isso, assim, e como é que é como é que é a chegada dos pais falando, agora você passou um pouco do ponto, isso aqui você já é mimimi, isso aqui pode, isso aqui não pode. Você percebe um pouco isso? Mas cada um tem que conhecer seu filho. Sim. Né? Por exemplo, tem crianças, vou dar um exemplo, tem crianças na sala do meu filho de 6, 7 anos que assistiu toda a série da Round Six. Que é uma série horrorosa, né? Então, e aí? Então, assim, eu não tenho como eu falar, ó, essa é a linha tênue, porque essa é a linha, né? Até aqui que você pode ver, porque cada um educa o filho de um jeito. Mas, assim, a minha visão como mãe, eu não deixo meu filho à vontade na televisão, não tem celular, meu filho não tem. É fácil? Não, não é. Meu filho, ele fala, mãe, eu sou o único que não tem celular na minha escola, na minha sala. Eu sei. Então, eu falo, eu sei, meu filho, mas celular não é para criança. Mas os meus amigos... Eu tenho um amigo que tem um computador de 3 telas. Falei, meu filho, que ótimo para ele. Você não vai ter celular, você vai brincar. Então, assim, cada pai tem que perceber dentro da sua realidade. Isso é muito difícil para os pais também, É eu fico muito pensando difícil. agora, né? Porque o pai tá tentando dentro de casa, né? Enquanto o mundo e os coleguinhas, a influência é muito grande, né? Eu vou falar uma coisa que eu sei que os pais não vão gostar. Tudo mas... bem, aqui a gente fala um monte de coisa que ninguém gosta mesmo. Mas tem muita gente que gosta, então Não, os haters... a gente também não pode tirar a responsabilidade dos pais. Sim. Porque, como eu falo, eu também fui uma mãe que eu trabalhava demais, eu confiava meu filho à escola, até que aconteceu uma situação, lá vai eu, né, com o meu Instagram também tenho, eu tinha uma empresa, eu tinha uma distribuidora de cosméticos, era workaholic, adorava, amo trabalhar, gente, eu amo trabalhar. E o meu filho chegou com 4 para 5 anos e falou assim, mamãe, tem um amigo na minha sala que ele falou que ele vai pegar uma arma, ele vai vir no colégio, ele vai matar todo mundo, depois ele vai se matar. Ai, que coisa incrível. Peraí, quantos anos? 4 para 5 anos, o meu filho. Meu Deus. E aí, no Minha primeiro... mamãe tirou o filho do colégio no mesmo dia. Não, Que isso, gente? mas para você ver como eu também estava faltando dentro da minha casa. Por isso que eu faço. Eu sempre, quando eu falo no meu Instagram, eu sempre falo em nós pais. Sim. Porque eu, em algum momento, também faltei dentro da minha casa. E aí, eu, no primeiro, falei, mas você deve ter, sei lá, alguém deve ter falado para ele, né? E daí, uns 10 dias depois, ele falou de novo. Mamãe, o menino falou de novo. Falou que ele ia... Daí, ele ainda aumentou. Eu falei, não, agora fui até a escola. Meu filho estava integral, igual o filho de todo mundo. Eu trabalhava um monte, né? Aí, eu percebi. No primeiro momento, eu botei a culpa na mãe do menino. Falei, olha que absurdo. Essa mãe, não sabe criar um menino. Mas... Aí eu fiz um exame de consciência e falei, não, peraí, tá faltando mãe dentro de casa, né? Eu tô criando meu filho pra quê? Pra que eu tive? Aí, eu e meu marido sentamos, tá? Eu tinha uma empresa com meu pai, aí nós vendemos a empresa. Eu, né, fui pra dentro de casa, foi difícil, mas sobrevivemos e graças a Deus, aí eu, assim, não tirei da escola, porque eu gosto da escola, mas troquei o período e hoje eu sou bem mais presente, mas essas coisas acontecem. Está faltando pai e mãe dentro de casa. Porque o mundo não doutrina se você não deixar. Ou melhor, o mundo doutrina se você deixar. Né? Mas se você estiver perto, se você mostrar... Eu vou dar um exemplo. Eu falo mais que o homem da cobra, viu? Estamos aqui para isso. Por exemplo, o feminismo. O meu filho de 6 anos, ele já sabe o que é feminismo. Ele já sabe. E eu falo para ele, meu filho, o negócio é o seguinte,
Respeito, você tem que respeitar as meninas. Isso é obrigatório. Você tem que respeitar o ser humano, mas elas também precisam te respeitar. E isso não está acontecendo. Esse é o problema do feminismo, não é só na idade dela. É na idade do 4, 5, 6 anos. As meninas estão mini-feministas, empoderadas. E Que os não meninos, pode, que tem que passar por cima de homem, E aquela os coisa caras toda. castrados, né? e os meninos assistindo Naruto. E você está falando muito dessa questão dos pais, né? Dos pais serem presentes. E eu queria saber um pouco da Isa, como é que é essa tua relação dentro de casa? Como é que são os teus pais? Seus pais, eles parecem, pelo Instagram ali, muito presentes na tua educação. Está presente neste momento. Inclusive, a mãe dela tá bem aqui, ó. Tô olhando pra carinha dela. Na verdade, meu pai e minha mãe, eles me ajudaram muito a não ter essas ideias pré-formadas pela escola, porque pra mim sempre foi muito natural jantar em família, jantar e almoçar em família. Nunca jantei sozinha, sempre foi com meu pai, minha mãe e meu irmão. E nessas refeições em família, a gente sempre falou sobre o que estava acontecendo na escola. Então, meu pai, ele sempre rondou muito. Ele sempre falava, o que sua professora de história falou hoje, o que seu professor de sei lá o que falou hoje. Sempre teve essa preocupação. Sempre teve. E quando eu falava alguma coisa, por exemplo, a professora falou tal coisa do Lula hoje na escola, ali no 7º ano, né, quando era 2018, a eleição. Meu pai prontamente falava, olha, deixa eu te mostrar um negócio. E meu pai, ele sempre me mostrou muitos fatos, né? Então, ele me mostrava os fatos, eu falava, tudo bem, meu pai tá com a razão, porque a escola não me mostrou isso. Então, o meu pai disse que ele criou sempre, a vida inteira, uma mini conservadora. E que só precisou eu realmente parar e falar, realmente é isso. Eu sempre tive muito interesse. Eu acho que, assim, eu tenho até uma opinião um pouco polêmica sobre isso. O pai e a mãe, eles não vão conseguir controlar tudo. Vai ter uma hora que... E eles não vão saber o que está acontecendo na escola 100%. Na infância até, talvez, bem mais, mas depois que chega ali no ensino fundamental 2, você sabe traços do que está realmente acontecendo. Porque é muito fácil. O adolescente, ele não vai querer contar tudo para os pais. É até um movimento natural, né? Meus pais, eles não sabem tudo que acontece na minha vida. Quinta camada. Meus pais não sabem tudo que acontece na minha vida. É evidente. Mas, assim, chega um momento que você vai ter que ter formado aquela criança para que ela procure boas referências. O meu pai, ele assistiu muito quando eu tinha uns 10 anos, assim, 9 anos. Ele brinca que ele começou a assistir o KOF para já entender o que tinha ali para me deixar assistir no futuro. Porque ele via que eu tinha muita vontade, assim, de estudar a vida inteira desde criança. Eu era aquela menina que estava lendo muito, que queria saber, que ia procurar as coisas. Então, quando eu comecei a realmente querer saber mais, não ficar só na opinião do meu pai e da minha mãe, que eu queria sair ali, ser um pouco rebelde, eu tinha boas referências que meu pai me apresentou, minha mãe também. Então, minha mãe me mostrou essa galera do Instagram, minha mãe mostrou todas essas pessoas, meu pai me mostrou ali o Olavo. Então, assim, quando eu tinha 11 anos, eu peguei o mínimo escondido da minha mãe. Só pra quem não tá entendendo, o COF é o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, e o mínimo é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é também o livro do Olavo de Carvalho. Sim. Eu peguei ele, minha mãe tava lendo. Gente, ela tinha deu comprado. o mínimo com 15 anos. 11? Não, 11 com anos. 11. É porque com 11. Com 11 anos eu comia terra. Não, com 11 anos, o que E sabia o nome aconteceu? de todos Tirava a os caca Pokémon. do nariz e O que comia. aconteceu? Eu tava lendo um livro, assim, pra escola, não sei. E aí eu lembro que eu fiquei muito irritada, porque eu falei, eu não quero ler esse livro. Esse livro aqui ele é muito ruim. Eu acho que era um livro muito infantil, assim. Eles estavam colocando livro de 6 anos pra gente ler. Eu falei, não, vou ler um livro de gente inteligente. Gente, só pra saber, ela tem 62 anos? Aí Olha eu lá, em fui... 1960. E aí, o mais engraçado é que eu tinha medo da minha mãe me ver lendo o livro e proibir, porque eu lia os tópicos do livro e falei, putz, é muito polêmico. Provavelmente minha mãe não vai querer. Então, assim, na época eu peguei o livro e comecei a fichar o livro. Tem até hoje a anotação, assim, do primeiro capítulo, eu escrevendo
no caderno, porque eu ficava com medo da minha mãe pegar de volta. Só que aí minha mãe descobriu que eu tava com o livro, foi tudo tranquilo. Ela falou, não, pode ler, não tem problema. Não ficou de castigo, Não. assim, por ter lido Olavo de Carvalho em casa. Não, mas Aos 11 assim, anos. e aí, assim, hoje em dia eu vejo que talvez, logicamente, as conversas e ter esse ambiente familiar muito estruturado foi muito importante, mas também que eles sabiam o lugar deles, eles sabem muito bem o lugar deles, eles sabem que, assim, não adianta só os dois na minha formação, que vai ter um momento em que você não vai ser a pessoa que o adolescente ele vai realmente ter como inspiração, como referência. Porque tem uma hora que o pai e a mãe, eles perdem isso. Então, assim, é saber colocar boas referências na vida do seu filho. Rondar, o filho tá sempre ali perto de pessoas boas, de adultos de boas referências, para que ele consiga essas referências num certo momento. Então, hoje, meus pais, eles ficam com a consciência muito tranquila comigo. Eu não preciso mais falar todas as coisas que acontecem dentro de sala. Eu não preciso mais falar tudo isso. Eles sabem que acontece, mas eles sabem que ali eu tô tranquila. Isa, eu tô tentando imaginar quem tá nos ouvindo aqui agora no carro, assim, sabe? Do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. E eu tô pensando agora naquele pai que não pensou nisso mais cedo. E que tem um filho que já tá meio perdidão, assim, sabe? Já tá com o cabelo verde, com as pautas todas doidas na cabeça e tudo mais. E ele tá ali com 14, 15 anos. O que você diria pra esse pai, pra essa mãe? Dá tempo? Perdeu tudo? Acabou tudo? Eu acho que dá, mas dá principalmente se ele tiver pessoas da idade dele que não sejam assim, que puxem ele pro outro lado. Porque, assim, eu vejo muito. Eu vejo pessoas que há pouquíssimo tempo eram feministas, cabelo azul. Tem uma menina do Veritas, inclusive, que ela tava me contando que ela fez uma tatuagem da Frida quando ela era feminista. Sem nem saber quem é Frida. Quando ela era feminista. E aí ela, por ter contato com a Mari Brito, por ter contato com a Campagnolo, ela viu que ela tinha feito uma burrada, né? Agora ela tá indo cobrir. Ela tá indo cobrir. Pelo menos dá pra cobrir, né? Pelo menos. Transforma Mas, o assim, no rosto de Maria. Hoje em dia... hoje em dia... O que faz com a sobrancelha? Hoje em dia, então, eu acho que, assim, colocar próximo de pessoas, principalmente de idade parecida, é o que mais você vai conseguir fazer. Porque eu realmente acredito que não vai ser o pai e a mãe, diretamente, que vai trazer essa menina de volta, assim, né? Pra falar assim. Vão ser outras pessoas. Ela vai achar alguém que inspire ela, que ela veja como referência. Ela fale, caramba, essa pessoa ela é realmente boa, ela é realmente inteligente. E a partir disso, ela vai querer mudar. E por isso que é muito importante o trabalho que vocês duas fazem também no Instagram, né? Porque a gente, quando a gente sai, quando a gente fura também essa bolha, né? A gente quebra a espiral do silêncio, a gente traz também pessoas que estavam perdidas aí e descobre, por exemplo, o teu perfil e fala, caraca, olha, tem uma menina aqui de 15 anos falando sobre conservadorismo, sobre cristianismo aqui, sobre, sabe, como você passar pela escola sem ser influenciado, né, pelos professores. Então é importante porque aquele jovem que chegou no teu perfil, né, ele falou, cara, eu não estou sozinho aqui, né? E falando um pouco também das redes sociais, a gente já vai se encaminhando para o nosso final, né, Lara? E eu queria saber de vocês, né, como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Eu imagino que está todo mundo aqui ansioso para poder continuar aí adquirindo esse conhecimento todo. Como é que as pessoas te acham, Isa, no teu Instagram lá, por exemplo? Hoje eu só produzo conteúdo no Instagram, é só pesquisar Isabela Arruda T, que vocês terão lá, tem lives semanais, eu produzo conteúdo todos os dias, tento produzir. E eu falo principalmente com pessoas da minha idade, mas vários pais me seguem. Justamente, eu acho que pra conversar com os filhos e tal. E a gente tá sempre falando disso. É uma conversa mesmo com... Eu falo sempre que eu sou a amiga que os adolescentes não têm na sala de aula. Que elas podem bater o papo, elas podem contar o que tá acontecendo dentro da escola. E também pra mostrar qual que é o caminho que eu tô seguindo, pra ver se eu consigo ajudar essas pessoas e falar, olha, isso aqui funciona. Eu tô fazendo assim, é assim que eu faço pra eu conseguir conciliar a escola com os estudos extra-escola. Sim.
Então, Posta a sua rotina, aquela coisa toda. sim. E você tem um grupo também de jovens do Veritas, como é que tá? Ele tá Tenho. aberto? Como é que funciona? Não está aberto ainda, a gente pensa assim em reabrir o Grupo Veritas, é um grupo de estudos, a gente faz formações mensais, então a gente tem um livro clássico por mês para ser lido e mais uma ou duas formações com outras Com pessoas, personalidades. com Sim. personalidades, mas sempre, tanto a reunião do livro quanto as outras formações são com pessoas de fora, então, igual eu falei, já levamos o Nogueira, a Mari Brito, a gente vai levar agora o Dr. Jorge. Então, Que legal, a gente teve com a gente aqui já. muita gente. E tá sendo um projeto super bacana. Eu acho que, assim, é um projeto que realmente vai dar muitos frutos, vem dando muitos frutos. Então, eu tô realmente muito feliz do jeito que tá indo, como tá correndo. E se todos vocês quiserem acompanhar, é só procurar lá no Instagram. Já acompanhamos, é ótimo. E você, Karen, onde que as pessoas te acham? Como que elas conversam com você? Olha, eu no Instagram e agora no Brasil Paralelo. Essa sabe fazer merchan, viu? Tô brincando. Mas o meu também, eu faço esse trabalho no Instagram. Na verdade, assim, eu tentei formar um movimento justamente para que os pais não se sintam sozinhos, assim como a Isabela falou. E ali eu posto, né, babado, confusão, gritaria, que a gente acha... Que a gente gosta, né? A gente gosta. Não, tô brincando. Gente, eu sou muito brincalhona, tá? Mas, assim, justamente voltado para mostrar para os pais essa questão do material didático, né? O que eles precisam tomar cuidado, aonde, como, quando, por quê. Eu também faço lives, eu faço umas 2 vezes por semana pela manhã, que ninguém gosta, mas é o horário que eu posso. E também sempre falo para os pais sobre essa questão de desenho animado, YouTube, né? Como diz a Isabela, como diz a Isabela, não, né? Eu sou a mãe, eu sou a representante das mães que ainda não acordaram, né? E qual que é o arroba? Karen.Neri. Karen.Neri com Y. Com Y. Sou idiota. Pessoal, que alegria receber vocês duas. Acho que foi um complemento Muito perfeito. bom. Bola Foi dentro. muito Golaço legal, né, nosso. Lara? Foi muito Muito bom esse obrigada. contraponto. E parabéns pelo excelente trabalho que vocês duas fazem, viu? Parabéns pela coragem de fazer o que vocês fazem, falar o que vocês falam. A gente precisa de mais Karens e de mais Isabelas. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Nós Eu que agradecemos. agradecemos. Bonitinhas.